Bom, a gente vai iniciar o nosso primeiro módulo do treinamento 411 e esse primeiro módulo ele trata basicamente de configuração e solução de problema do sistema de nome de domínio, tá? Então, para a gente ter uma visão geral do que é o DNS, a gente sabe que ele é um sistema que nomeia computadores, né, e nomeia serviços de rede, e ele apresenta uma organização hierárquica, né, em forma de domínio. Então, normalmente as redes baseadas em TCP/IP, como a internet ou intranet, elas vão utilizar o DNS para poder localizar esses computadores e também os serviços, né, através de nomes amigáveis. A gente tende a ter uma facilidade muito maior em gravar os nomes dos serviços, né, que a gente coloca dentro do nosso ambiente do que gravar os IPs que cada um deles representa. Se a gente já tem dificuldade, por exemplo, de fazer a gravação de um IP na versão 4, né, que a gente trabalha aí basicamente com 32 bits, imagina se você tivesse que passar a gravar todos os IPs na versão 6, né, que são a escrita dele é feita de uma forma bem mais complexa. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui nesse primeiro módulo é falar sobre a configuração da função do servidor DNS. A gente vai falar bastante sobre os tipos de zona que a gente configura dentro de um DNS, falar sobre transferência de zona e, finalmente, falar sobre o gerenciamento e a solução de problemas dentro de um DNS. Já avançando aí para essa nossa primeira lição, a gente vai tentar, né, assim, destrinchar bem o DNS de forma bem minuciosa para que a gente tenha uma noção completa do conceito de tudo que o DNS representa para a gente. Então, o objetivo que a gente tem aí no final dessa primeira lição é entender aí quais são os componentes de uma solução de DNS, fazer a instalação da função de servidor DNS também padrão a partir do zero, entender como é que é a questão de consultas DNS, os tipos de consulta DNS que podem ser feitas dentro do nosso ambiente, falar sobre as dicas de raiz, né, os root hints, falar sobre os encaminhadores e encaminhadores condicionais, entender aí o funcionamento do cache, fazer uma configuração do DNS server e fazer um exemplo prático aqui do que é o rodízio de DNS, ou então simplesmente conhecido como DNS Round Robin, né? E abrir aqui um pouco mais uma discussão sobre o que eu preciso levar em consideração quando eu estiver fazendo a implantação da função do servidor DNS. Então, para a gente começar a destrinchar aí um pouco mais a questão do DNS, precisa entender quais são os componentes de uma solução, né, de um DNS. Então, basicamente, a gente tem três camadas de componentes, que são primeiramente a camada dos resolvedores DNS. Tá? A gente costuma dizer que resolvedor DNS é qualquer cliente DNS, pode ser desde um computador que esteja consultando um servidor DNS e até mesmo um servidor DNS que consulta outro servidor DNS. Então, nós chamamos esses caras de resolvedores. Tá? Numa segunda camada, a gente tem os servidores DNS que atendem internamente a tua organização, né? Nós chamamos aí dos DNS internos. Esses DNS internos, eles são responsáveis por duas coisas. Primeiro, por resolver os nomes que eles têm autoridade para resolver, ou seja, são os nomes que representam, né, os hosts da tua organização, e também, né, em alguns casos, eles têm a responsabilidade de resolver nomes externos, ou seja, são esses servidores DNS internos que vão consultar as dicas de raiz e os servidores DNS existentes na internet para poder trazer uma resposta, né, de uma solicitação de pesquisa que partiu da rede interna. Então a gente vai ver aí todas as possibilidades de resolução de nome, né? A gente vai ter a oportunidade de montar um laboratório aqui com vários tipos de
de pesquisa que a gente pode fazer a partir de um servidor DNS. Então, a nossa primeira demo, ela já vai aqui em como é que eu faço para instalar uma função de servidor DNS. Para isso, eu vou partir do meu laboratório. Eu estou com um laboratório aqui inicial, ele tem 4 servidores Windows Server 2012 R2 instalados. Eles estão instalados e somente com o IP configurado, tá? Então eu tenho aqui o server 1, ok? O server 1 está com o IP 192.168.0.1, tá? Pode vir aqui, já está configuradinho. E assim por diante eu tenho o meu server 2. Vamos dar uma conferida aqui na configuração dele, server 2. Você vai ver que ele está aqui com o 92, o 6802. Eu já coloquei ele apontando lá para o meu servidor. Não tem DNS lá não, mas como vai ter, então para ganhar um pouquinho de tempo, a gente já vai fazendo a configuração aqui do ambiente. Então, dá uma conferida aqui no server 3 também. Olha, ele está com IP 192.168.0.3. Como vocês podem ver, nenhuma função está instalada nesses caras. Ele só tem aqui os serviços de arquivo e armazenamento, mas é padrão. Vou pegar aqui o server 4. Dar a última conferida nele, ok, beleza. Nosso laboratório, a gente parte daqui. Bem, a primeira demonstração, e é relativamente simples aqui, é como eu faço a implantação da função de servidor DNS. Tá? Então, simplesmente, eu posso partir do meu gerenciador do servidor, né? Eu tenho aqui gerenciar, adicionar funções e recursos, ou a partir do meu dashboard, aqui do meu painel, eu posso simplesmente também adicionar funções e recursos. E lá no nosso assistente, a gente vai clicar aqui em próximo, na nossa tela de boas-vindas do assistente. O tipo de instalação vai ser instalação baseada em função ou recurso. 99% das vezes a gente usa isso aqui, né? A gente utiliza a segunda opção só quando a gente estiver tratando de alguma coisa relativa à área de trabalho remota. A seleção do servidor é no próprio server 1, e a função que a gente vai colocar aqui é a função servidor DNS. Vou clicar aqui em adicionar recursos, vou clicar em próximo, novamente em próximo, e a gente vai até mandar instalar. E aí a gente aguarda que o processo de instalação esteja concluído. Bom, a instalação já foi concluída e a gente já tem um serviço, né, servidor DNS, plenamente funcional no nosso computador, no nosso server 1. Então você pode ver aqui na lista de serviços que o DNS já está ativo. E eu vou abrir aqui dentro de ferramentas, eu vou abrir aqui o console do DNS para a gente poder dar uma olhada aqui no que aconteceu. Esse meu DNS, ele já é um DNS plenamente funcional, desde que ele seja utilizado como um DNS cache, vamos dizer assim. Tá? Bom, como é que a gente pode ver se esse DNS realmente é funcional? Que tipo de teste eu posso fazer nele para que a gente tenha essa certeza? Eu vou fazer algumas mudanças aqui no meu ambiente, mas isso aqui é para refletir o meu próprio ambiente. Tá? Inicialmente, eu sempre começo as configurações das máquinas virtuais isoladas por PVLAN. Então, você pode ver aqui no meu Hyper-V que eu tenho as máquinas em execução, né, e as configurações delas sempre estão isoladas aqui por uma PVLAN. E eu também estou com uma rede interna, tá? Ou seja, eu não tenho comunicação com a rede externa. Então eu vou fazer uma alteração aqui na minha máquina para que eu consiga ter uma rede externa,
e a gente possa utilizar esse DNS aqui para poder fazer alguns testes. Então, inicialmente eu vou fazer a configuração aqui do meu Hyper-V. Bom, uma vez que eu estou aqui com a minha configuração do Hyper-V, né, já feita para que eu tenha uma conectividade externa, eu vou configurar aqui o meu Server 1 e Server 2 para que eles possam se enxergar, né? Eu vou tirar aqui a VLAN e o Server 2 eu também vou aplicar essa configuração de rede. Vou tirar ele da VLAN e vou jogar em uma rede externa. E vou alterar aqui algumas configurações básicas do nosso servidor. Tá? O meu Server 1 ele já está sendo atendido, né, pelo DHCP, que é o meu roteador aqui, mas eu vou colocar a configuração dele com IP fixo, só para a gente ter mais controle do ambiente. Então eu estou na rede 192.168.1, né? Então vamos lá. Como é que vai ser a configuração desse cidadão aqui? Vou botar ele como 100. O gateway 92.168.1 e o DNS vou botar como ele mesmo. Meu DNS principal. Ok, beleza. Show de bola. Então, vocês viram aqui a configuração que eu fiz. E vamos lá. Eu disse para vocês que esse servidor DNS ele é um servidor plenamente funcional, né? Ele já está aqui pronto para atender pesquisas, né? Ele pode já entregar resultados de pesquisa, porém, daqui a pouco a gente vai ver que um DNS ele pode hospedar zonas, né? E essas zonas ele teria alguma autoridade para poder responder às pesquisas, né, que forem feitas para aquelas zonas específicas. Nesse nosso caso aqui, pessoal, o nosso DNS, do jeito que ele está, ele não tem autoridade para responder absolutamente nada. Ele pode ser utilizado como um DNS que nós chamamos de somente cache. Ele é capaz, né, simplesmente com a configuração padrão dele, ele é capaz de encaminhar consultas para outros DNS, e a gente vai descobrir isso, como é que acontece isso num passo a passo daqui a pouquinho, né? E ele consegue criar um cache, ou seja, armazenar temporariamente os resultados dessas consultas. Então, para a gente ter uma noção aqui legal desse teste, eu vou pegar aqui o meu Server 2 e a gente vai fazer a reconfiguração aqui do adaptador de rede dele, de forma que ele vá para a rede 1, fique com IP 102, o gateway dele vai ser o 92.168.1.1, que é o IP do meu gateway, e o DNS dele vai ser exatamente o DNS interno que nós estabelecemos aqui no Server 1. Tá? Na prática, todas as vezes que o Server 2 fizer uma consulta, né, ele vai estar consultando aqui o Server 1. O Server 1 que vai ser o responsável por responder todas as consultas, né, que o Server 2 fizer. Ele joga aqui para o Server 1 e o Server 1 tem que se virar para responder isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou chegar aqui no Server 2, vou abrir aqui um prompt de comando e vou pedir para ele resolver um nome público. Tá? Então, eu vou pedir para ele resolver aqui, por exemplo, ping www.class365.com.br. Vamos ver o que ele faz, se ele consegue resolver. Você repara que ele demorou um pouquinho, mas ele resolveu. Tá? Aí você pensa, ué, como é que está funcionando esse negócio? Como é que você tem um servidor DNS à frente daqui do Server 2, ele não tem nenhuma zona, ele não hospeda nenhuma
não tem autoridade para nenhuma zona, mas ele conseguiu, de toda forma, ir até o DNS responsável, né, pela resolução do nome www dentro do domínio class365.com.br, e ele conseguiu resolver esse nome. Bom, não existe nenhuma mágica aqui, tá? Tudo é questão da configuração que a gente faz no nosso próprio DNS e que, por padrão, na verdade, já vem pronta. O nosso DNS, aqui no server 1, ele está funcionando como cache porque ele é capaz de encaminhar consultas. Tá? E esse processo de encaminhar as consultas está diretamente ligado a como funciona a questão das consultas DNS. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona essa questão de consulta, né, para que a gente possa destrinchar um pouco mais o que aconteceu ali pelos bastidores. Bem, o que é a tal da consulta DNS? A consulta DNS nada mais é do que o processo onde um cliente faz uma pergunta por um nome e o servidor DNS transforma esse nome em um resultado. Geralmente, esse resultado é o endereço IP. E ele entrega a resposta dessa consulta para o cliente. Tá? Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Okay? Quando a gente fala em consulta DNS, a gente tem em mente que existem dois tipos de consulta. Tá? Existe uma consulta que é chamada consulta recursiva e tem uma consulta que é chamada consulta iterativa. Tá? Qualquer um, seja cliente DNS ou um próprio servidor DNS, é capaz de iniciar uma consulta, ou seja, qualquer um é capaz de perguntar por um nome. Tá? Eu não preciso ser necessariamente só um cliente DNS. Um servidor DNS ele também pode ser um cliente DNS a partir do momento que ele faz uma pergunta por um nome. Em contrapartida, eu tenho a resposta do servidor DNS. Essa resposta do servidor DNS ela pode ser uma resposta que nós chamamos de autoritativa ou não autoritativa. A resposta ela é autoritativa quando ela é dada por um servidor que hospeda a zona. Tá? E ela é não autoritativa quando esse meu servidor DNS ele pediu para que outros servidores DNS, né, fizessem a indicação para ele de onde ele pode encontrar esse nome corretamente, e aí ele consegue resolver esse nome, consegue essa resposta para ele e entrega isso para quem fez a pergunta, para o cliente. Então, isso aí é o que a gente chama de resposta não autoritativa. Legal, mas como é que aconteceu esse processo todo? Vamos tentar aqui fazer um passo a passo. Tá? Vamos tentar estabelecer aqui uma linha de raciocínio. Aqui no meu server 2, vejam que eu estou numa rede local, isolada. A minha rede aqui é o 92.168.1.102, na verdade, o endereço desse cara. Né? É uma rede privada. O meu servidor DNS é um servidor que está dentro de uma rede privada também, porém ele tem conectividade externa. Então, quando eu faço uma pergunta, quem é www.class365.com.br, essa pergunta inicialmente é feita ao server 1. Tá? Então, essa pergunta bate aqui no server 1. O que o server 1 vai fazer, primeiro, é procurar na zona de pesquisa direta para saber se ele tem autoridade sobre essa zona. Só abrindo um parêntese aqui, existem outros caminhos, né? Eu posso procurar no arquivo hosts e blá blá blá, mas pulando essa parte, falando apenas de consulta de DNS, ele vai perguntar aqui para o DNS que deveria atendê-lo, cara, você sabe aí quem é www.class365.com.br? Eu não tenho a zona hospedada aqui. E aí esse DNS server ele precisa fazer algumas verificações para poder saber o que ele mesmo vai fazer. Então, uma das coisas que ele procura saber é se existe algum encaminhador condicional. O que é o encaminhador condicional? É um servidor DNS que atende uma determinada zona específica. Então, se eu sei qual é o endereço
do servidor DNS que atende essa zona que eu estou fazendo a busca, se eu colocar aqui no encaminhador condicional, eu vou ganhar um tempo muito grande, tá? Se isso não acontece, o meu servidor DNS ele tem que procurar um cara chamado root hint, né, que são as minhas dicas de raiz, tá? Isso porque eu não tenho encaminhadores configurados aqui. Então, o que são essas dicas de raiz? Essas dicas de raiz são os principais servidores DNS, né, existentes aí no mundo. A gente tem aí 13 servidores, que esses caras são o começo de tudo. Por isso nós chamamos de raiz, ou simplesmente zona ponto. E aí, é feita uma pesquisa nessas dicas de raiz para saber, né, quem é que conhece, né, o meu servidor DNS que seja capaz de resolver o nome www.class365.com.br. Quando essa pergunta bate lá nessas dicas de raiz, o cara ele destrincha o nome e fala assim, cara, olha só, eu não consigo resolver esse nome todo para você não, mas eu posso dizer para você que essa zona.com.br ela é tratada, né, por uma entidade chamada Registro BR. E dentro do Registro BR, talvez, se você perguntar lá, talvez ele diga para você quem são os servidores que respondem por essa zona. E o próximo passo da pesquisa do meu servidor DNS é exatamente procurar lá o Registro BR. E aí, quando o meu servidor DNS consulta lá o Registro BR, o Registro BR diz para ele que os servidores que são responsáveis aqui pela zona, né, class365.com.br, ele está dizendo que são esses caras aqui. Fala, cara, olha, procura algum desses servidores aqui, que certamente esses servidores vão saber quem é esse registro que você está procurando, tá? E aí, qual é o próximo passo? Fazer a consulta a esses servidores DNS. Bom, instruído a perguntar ao servidor DNS que hospeda a zona, então ele vai encontrar nesse servidor DNS, né, uma zona chamada class365.com.br e vai começar a fazer a pesquisa dele. Então, ele está procurando por um nome chamado www.class365.com.br. Ele encontra esse nome. Só que ele encontra um tipo de registro chamado CNAME, depois a gente vai falar sobre tipos de registros também, que manda ele consultar um cara chamado class365.com.br. Então, ele procura aqui o class365.com.br e o registro de host, que é o registro A correspondente. E, em seguida, ele pega o endereço, né, IP relativo a esse nome. Então, ele entrega esse nome para o servidor DNS, ou seja, esse resultado todo aí que você está vendo foi simplesmente para pegar esse endereço IP e entregar aqui para o meu server 1. Tá? Então, ele entregou aqui para o server 1 e o server 1 fez essa entrega para o server 2. E aí você pode ver que o endereço IP bate direitinho, 192.241.215.109. Tá? Então, olha só para a gente confirmar que é isso mesmo, né? Está aqui o endereço IP, né, que ele entregou para a consulta que a gente fez. Bem, essa busca frenética aí por esse endereço aconteceu, primeiramente, como eu falei, porque o nosso servidor DNS está habilitado a fazer as pesquisas nos root hints, nas dicas de raiz. E isso a gente vê aqui nas próprias configurações, né, do servidor. Então, se você clicar com o botão direito em cima lá do servidor e ir até as propriedades, você vai ver que existe uma guia aqui chamada, uma aba, né, chamada aqui dicas de raiz, e que essas dicas de raiz estão
ativadas. São duas coisas, na verdade, que permitem aí que isso aconteça. Primeiro, é que as dicas de raiz elas existem aqui no meu servidor, tá? Isso aqui é padrão. Quando você faz a implantação do servidor DNS, as dicas de raiz já estão ali. E também porque aqui na minha guia encaminhadores, eu tenho, como eu não tenho absolutamente nada, né, definido aqui nos meus encaminhadores, ele diz para que eu use as dicas de raiz se eu não tiver nenhum encaminhador disponível no momento, tá? E a gente vai procurar saber o que é o tal do encaminhador, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Para a gente entender, né, o que é um encaminhador de uma forma mais simples, né? É bom a gente entender o encaminhador como aquele cara que a gente vai perguntar alguma informação quando a gente não conhece exatamente qual é o destino. Então, quando você está tentando chegar em algum lugar e você não conhece exatamente que lugar é esse que você vai chegar, o destino final, a tendência é que a gente pare e pergunte, que a gente pare e peça informação. Tá? Então, esse é o papel do forwarder, ou seja, do cara que faz o encaminhamento. Eu vou colocar aqui o nosso cenário de forma um pouquinho mais complexa para a gente entender o que é o encaminhador. Tá? Então, para isso, eu vou pegar o meu server 2 e também vou transformar o server 2 em um servidor DNS. Tá? Lembre que até agora o server 2 estava funcionando como um cliente de DNS comum, ou seja, ele faz perguntas, né? Mas eu vou transformar ele agora num servidor DNS para a gente poder montar aqui um cenário de encaminhamento. Mesma coisa, eu vou chegar aqui no meu painel, vou adicionar funções e recursos e a gente vai fazer a implantação do servidor DNS. Sem muito mistério, né? Só aguardar que o DNS esteja instalado. Bom, o meu DNS aqui já foi instalado, certo? Então eu vou fazer algumas alterações aqui na minha configuração TCP/IP, só para a gente fazer alguns ajustes. Eu vou dizer que o meu próprio servidor DNS, né, é o cara que é responsável, né, ele mesmo é responsável pelas consultas dele. E aqui nesse nosso servidor, bom, eu vou abrir aqui o nosso DNS. Você vai perceber que esse DNS aqui, o server 2, ele também é um DNS somente cache nesse instante, né? Ele não tem absolutamente nada configurado em termos de zona, né? Não tem nenhuma zona configurada. A única coisa que eu vou mudar aqui é o seguinte, para que você entenda o que é, né? Qual é a função do encaminhador. O que eu vou mudar aqui é o seguinte, eu vou lá nas propriedades e vou vir aqui venho aqui na guia encaminhadores e vou mandar editar. Primeiro, pessoal, vamos entender na prática o que é um encaminhador. A própria descrição do encaminhador, mais clara do que isso aqui é impossível. Ele diz para você, encaminhadores são servidores DNS que este servidor DNS pode usar para resolver consultas de DNS quanto a registros que este servidor não pode resolver. Ou seja, o que ele está deixando claro para você, olha, cara, o que eu não puder resolver, o que eu não conseguir resolver, pergunta para esse cara aqui que está nessa lista. Tá? Esse aqui, dentro daquela analogia que a gente fez, é a pessoa para quem eu paro para pedir informação quando eu não consigo chegar a um determinado endereço. Tá? Então a gente edita aqui e eu vou dizer que o meu servidor DNS, para qual eu vou encaminhar as consultas, né? Eu vou botar aqui 192.168.1.100. Aqui, pessoal, pode ser qualquer servidor DNS que você conheça, tá? E que você tenha acesso.
Pode ser, por exemplo, o servidor DNS do seu provedor de internet, pode ser o servidor DNS público do OpenDNS, pode ser o servidor DNS público do Google, enfim, qualquer servidor DNS que você consiga alcançar. Tá? Nesse meu caso aqui, eu vou conseguir alcançar o servidor 192.168.1.100, que é o servidor para o qual a gente vai encaminhar as consultas naturalmente. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar agora o nosso ambiente. Eu vou chegar aqui na máquina Server 3 agora, nosso ambiente está crescendo um pouquinho, e aqui no Server 3 eu vou fazer algumas configurações. Eu vou colocar aqui o endereço 192.168.1.103 e esse cara aqui ele vai consultar o DNS 102. Ok? Então, esse servidor aqui, 103, o server 3, quando eu fizer uma consulta DNS, ele vai ele vai perguntar para o DNS, que é o 102, que está no server 2. A gente tem que lembrar aqui, né, que o nosso server 3 está preso numa VLAN, e eu também tenho que fazer a configuração, jogar ele aqui para a rede externa, né, e tirar a VLAN para que ele consiga se comunicar com as outras máquinas. Bem, aqui posicionado no server 3, a gente vai abrir o prompt de comando para começar a fazer os testes aqui de resolução de nome. A melhor forma da gente demonstrar isso é utilizando o NSLookup. Abrindo aqui o NSLookup, eu vou tentar resolver alguns nomezinhos aqui. Eu errei aqui o nome NSLookup. Então você vê que o meu server 3 de fato ele está usando como servidor DNS padrão o 192.168.1.102, ok? E se eu tentar resolver agora um determinado nome, por exemplo, vamos pegar aqui o nome www.class365.com.br, a gente vai entender perfeitamente o conceito. Ele está tentando pegar lá no 192.168.0.2. O 192.168.0.2 não é autoridade para poder resolver essa zona, né, class365.com.br, e a gente sabe que lá no server 2 existe um encaminhador configurado para o server 1. Então, o que acontece na prática é que houve uma consulta lá no server 2, o server 2 não conseguiu resolver, encaminhou essa consulta para o server 1, o server 1 também não conseguiu resolver, e aí o server 1 joga isso lá para as dicas de raiz e faz todo o processo de resolução iterativa. Tá? Então você percebe que o 192.168.1.0.2 me dá uma resposta dizendo que não é uma resposta autoritativa, mas que o endereço 192.241.215.109 pertence a class365.local e que tem um alias chamado www.class365.com.br, né? Tem um CNAME associado a ele. Então, basicamente, esse aqui é a forma correta de você fazer o teste da resolução de nome. Então, você pode testar outros nomes aqui que você vai ter basicamente os mesmos valores. O interessante do resultado disso, olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, pingar para terra.com.br, ele foi lá em 192, conseguiu até o endereço IPv6. Olha aqui o www.terra.com.br também é um alias, né, para um portal, CDN, enfim. Vamos pegar aqui um outro endereço, globo.com, ou seja, é o próprio nome mesmo, não é nenhum alias. www.uol.com.br. Eu estou colocando bastante endereço aqui, que é para você perceber o seguinte: como é que eu posso provar para você que isso realmente está sendo resolvido lá pelo server 1 e está sendo entregue, né, também aqui pelo server 2? Simples. Se eu chegar aqui no meu server 2 agora e der uma olhada no meu cache, eu vou dar um F5 aqui, nas minhas pesquisas em cache, vamos dar uma olhada. Pesquisas em cache.
tenho aqui a raiz. Você vai ver aqui dentro de .com, você vai ver a globo.com. Dentro de .com.br, você vai ver o UOL, Terra, Classe 365. Né? Tudo isso já está no cache do Server 2. E, obviamente, para estar no cache do Server 2, ele tem que também estar lá no cache do Server 1. Então, vamos dar uma atualizada aqui. Dá uma olhada nas pesquisas em cache. E você vai ver que todas essas configurações, já todos esses endereços que eu resolvi estão lá. E mais alguns outros que eu tinha resolvido antes também. Então, você vai ver Terra, Globo, você vai ver aqui dentro de .com.br, você vai ver o UOL, Terra, Classe 365, ou seja, todos os endereços que foram resolvidos estão armazenados em cache. E com isso aqui, a gente consegue demonstrar perfeitamente como é que funciona o processo de encaminhadores, né? Como é que funciona o encaminhador dentro da nossa infraestrutura de DNS. Para a gente entender o que esse processo de encaminhamento traz para a gente e entender também o que é, né, aquela questão de quando uma consulta é recursiva e quando uma consulta é autoritativa, basicamente a gente tem que saber quem é o responsável por entregar a resposta para o cliente DNS. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui do slide. Quando você tem um cliente DNS fazendo uma consulta, tá, por qualquer nome que seja, no caso aqui do nosso exemplo, o cliente está fazendo uma consulta para o host 61.contoso.com. Essa consulta invariavelmente vai bater no DNS local. Tá? E o DNS local, ele não é o cara quem resolve, né, a zona contoso.com. Então, geralmente, o seu DNS local, ele joga essa consulta lá para o seu encaminhador, para o forwarder. Tá? E repara o seguinte, você vai ver dois comportamentos diferentes aqui. Um é um comportamento onde o DNS, né, o servidor DNS, tem que entregar a resposta. O outro comportamento é quando o servidor DNS indica para você aonde você deve perguntar. Então, essa é a diferença da consulta iterativa e da consulta recursiva. Tá? Nesse primeiro ponto aqui, a consulta é recursiva, né? Porque o servidor DNS fica responsável por entregar a resposta para o cliente. Ao mesmo tempo, esse cara aqui ele passa a virar um cliente DNS quando ele faz essa pergunta para o forwarder, né? Para o encaminhador. Então, o encaminhador ele fica responsável por entregar essa resposta para o servidor DNS local. Só que daqui para lá o processo é diferente. Quando ele pergunta lá no root hint, lá na dica de raiz, ele fala, cara, eu preciso saber quem é a zona.com. Você pode resolver para mim? Agora, imagina só, um root hint ele tendo que se responsabilizar por entregar todas as respostas que todos os clientes mundo afora pedem. Não teria sentido, né? Então, o que ele faz é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Ele vai procurar saber quem é o responsável pela zona.com e vai te falar, cara, pergunta para quem hospeda as zonas.com. Tá? No nosso caso, ele veio fazer a pergunta lá para o registro BR. Né? Quando eu pedi para fazer a consulta por class365.com.br, ele, class365.com.br, você tem que perguntar para esses servidores DNS aqui. E é exatamente isso que acontece agora. Ele fala, cara, pergunta aí quem é que resolve o contoso.com. E ele te manda a resposta dizendo quem são os servidores DNS que vão tratar esse cara. Que seria esse cidadão aqui, né, que é o que tem autoridade para responder. No meu caso, como eu hospedo essa zona lá dentro da AWS, ele faz a consulta dentro da zona class365.com.br, dentro da AWS, procura o resultado, e entrega esse resultado para o servidor, que é o encaminhador. Aqui, o servidor encaminhador ele já tem a resposta, com autoridade. Aí, o que ele faz? Ele popula o cache dele, entrega o resultado para o DNS local, que popula o cache dele também, e entrega o resultado para o cliente, né? E também popula o cache do cliente. Então, ele faz todo esse processo.
O nosso próximo passo aqui é entender como é que funciona o DNS, né, o cache do DNS. Eu acredito que não tem muita dificuldade para a gente entender pelas coisas que a gente até já viu, né? Basicamente, quando você faz a primeira consulta, né, quando o cliente ele faz a primeira consulta do DNS, essa primeira consulta ela é um pouco mais demorada, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, o cliente 1, ele vai fazer uma pergunta, né? Essa pergunta é feita para o nosso servidor DNS local. O DNS local manda isso para algum encaminhador, né? Essa informação navega pelas dicas de raiz até chegar a um servidor que seja capaz de resolver esse nome, tá? Então, esse nome é resolvido, é entregue, né, pelo caminho de volta e é feito um armazenamento em cache do resultado. E da próxima vez que essa consulta for feita, por exemplo, o cliente 2 ele vai fazer a pergunta, essa pergunta vai ser respondida pelo cache do meu servidor. Tá? Eu não preciso mais dessa volta toda, ok? Então, isso é a consulta em cache. A gente vai ver isso aqui na prática, como é que funciona. A melhor forma para você entender aqui o cache, né, do seu resolvedor é você olhar no seu próprio servidor, né, no seu próprio cliente, melhor dizendo. Esse cache ele tem um tempo de vida chamado de TTL, que é o Time to Live, né, o tempo de vida dele, e você consegue olhar esse tempo de vida através de um comando que é o ipconfig/display DNS. Isso para o resolvedor, tá? Então, aqui no ipconfig/display DNS, você consegue ver o seu tempo de vida do cache. E esse tempo de vida é um contador aqui decrescente, né? Então, se você rodar o comando lá novamente, você vai ver que esses valores estão menores, tá? São valores que vão decrescendo mesmo aqui. Eles vão tendo essa perda incremental em segundos. O padrão ali é 3.600 segundos, que é igual a 1 hora. Então, esse cache aqui, ele me ajuda a não perder tempo, né, buscando todo o processo de resolução de nome novamente, né? Eu simplesmente consulto o meu cache para saber se o meu cache tem essa informação. Se o meu cache não tiver, eu vou consultar o cache dos servidores DNS, e se lá não tiver, aí começa o processo de resolução de nome novamente. Bem, a gente tem algumas pequenas demonstrações aqui para fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui no que são, de uma forma mais adequada aqui, as próprias configurações específicas, né, de propriedade do DNS. Vamos falar aqui sobre o conditional forwarding, né, que é o encaminhador condicional, e ver ali a questão do cache do DNS, como é que a gente faz a limpeza do cache do DNS. Bem, é muito interessante que vocês conheçam bem as propriedades de um servidor DNS, tá? Então, rapidamente a gente vai tentar explicar aqui o que cada guia faz basicamente dentro de um servidor DNS. A primeira guia que a gente tem, a primeira aba aqui, é a aba de interfaces, né? Ou seja, quais são os adaptadores de rede que eu tenho conectados ao meu servidor DNS e quais desses adaptadores de rede eu gostaria que respondessem, né, às consultas DNS. Eventualmente, eu posso ter adaptadores de rede em redes diferentes dentro de um servidor DNS, mas não gostaria que todas as redes respondessem a consultas DNS. Tá? Isso não é incomum. Eu poderia ter, por exemplo, um outro adaptador de rede aqui nesse cara, apontando para a rede 172.16.1.100, mas eu não gostaria que clientes dessa rede chegassem até esse servidor aqui como servidor DNS. Então, você simplesmente diz, né, quais são os adaptadores de rede que você quer manter a escuta na porta 53. O padrão é manter em todos os endereços IP, né, mas nada impede que você altere aqui para endereços IP específicos e simplesmente marque ou desmarque
quais são os IPs que você quer manter em escuta. A guia encaminhadores, como eu falei, ela é acho que meio que auto-explicativa, né? Então, o encaminhador é para onde você quer jogar uma consulta quando o seu servidor DNS não responde. E se por acaso você não colocar nenhuma referência aqui para encaminhar essas consultas, o seu servidor DNS ele vai bater lá nas dicas de raiz. Tá? Pulando aqui o avançado só para pegar o atalho aqui da dica de raiz, as dicas de raiz são os 13 servidores DNS espalhados aí pelo mundo. Aqui estão os nomes dos servidores e os endereços IP desses servidores, ok? Voltando aqui na nossa guia avançado, é onde a gente tem algumas características de comportamento do nosso DNS, né? Então, por exemplo, se eu marcar essa opção, desabilitar recursão, se eu desabilitar recursão, esse servidor aqui não resolve mais nada na internet. Tá? Por quê? Desabilitando a recursividade, eu não consigo mais fazer o encaminhamento de consultas. Então, se eu não consigo fazer mais o encaminhamento de consultas, significa que esse servidor ele só consegue resolver as zonas na qual ele tem autoridade. Né? Se eu marcar essa opção, e, obviamente, se eu tiver zonas de pesquisa direta ou inversa, esse servidor DNS ele só vai ser capaz de resolver essas zonas. Tá? Aqui tem um negócio engraçado nessa segunda opção aqui, habilitar associar secundários. Isso aqui é um erro grotesco de tradução que existe desde sempre no Windows Server. Se você for pegar o Windows Server em inglês, né, aqui está escrito Enable Bind, B-I-N-D, né, Bind Secondaries. E a gente, né, para interpretar isso direitinho, a gente tem que saber o que é o Bind, né? Bind, se não me engano, é uma sigla de Berkeley, como é que é? Internet Name o quê? Name Domain, sei lá, é uma sigla, né? BIND, eu não lembro agora exatamente. Mas é nada mais nada menos que o servidor DNS do Linux. Então, se no seu ambiente você tem servidores DNS secundários baseados em Linux, né, e quer que esses caras façam consultas aí no teu servidor DNS, enfim, você habilita aqui os secundários, né? Aqui a gente marca essa opção quando a gente quer provocar uma falha no carregamento de zona, né? Quando houver alguma informação corrompida, tá? Então isso aqui é isso aí, é Berkeley Internet Name Domain. Acertei lá o que é o bind ou bind, enfim, alguns chamam de bind, outros chamam de bind. Então essa falha no carregamento aqui de zona significa que se alguma informação tiver corrompida no meu servidor DNS, na hora que ele estiver fazendo a transferência do servidor A para o servidor B, a zona vai aparecer com uma falha, vai aparecer um X vermelho gigantesco. Aqui eu tenho opções de habilitar o round robin, habilitar o rodízio, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, como isso aqui é útil. Habilitar a classificação de máscara de rede, isso aqui também é muito interessante quando você tem a sua infraestrutura distribuída em sites, né? Se eu tenho sites diferentes com endereços de rede diferentes, a classificação de máscara de rede sempre vai procurar resolver o nome de um serviço, né, de acordo com a minha máscara de rede. O que eu quero dizer é, se eu tenho um site que tem o endereço 192.168.0.0 na minha rede, e um outro site tem o endereço 172.16.0.0, e eu tenho um file server que tem replicação de arquivos em cada um desses sites, o ideal é que se eu tiver um cliente que venha da rede 192, que ele me entregue o file server que está na rede 192, né? Que ele não me faça atravessar um link mais lento para pegar um arquivo que está do outro lado da minha rede. E, da mesma forma, se eu tiver um cliente na rede 172, que ele me entregue o file server da rede 172.
né? Apesar deles terem o mesmo nome, a entrega que vai ser feita para mim é do cara que está na rede mais próxima, tá? Aqui é proteger o próprio cache do DNS contra a poluição, e a gente tem aqui habilitar a validação de DNSSEC para respostas remotas. Isso a gente vai ver lá na frente quando a gente estiver falando sobre DNSSEC, né? Então, basicamente, essas 4 primeiras guias aqui são as guias onde a gente trata da configuração do servidor DNS. As guias aqui de cima, que são as de log de depuração, para quando você está pretendendo resolver problemas do teu DNS, você começa a fazer o registro aqui no log, né, dos pacotes para depuração. Então você tem aqui a direção do pacote, se é de saída, se é de entrada, o protocolo de transporte, se você vai preferir monitorar ali o UDP ou TCP, o conteúdo do pacote, né? Se é uma consulta ou se é uma transferência de zona, se é uma atualização, se é uma notificação, né? Se o tipo de pacote, se é uma solicitação, se é uma resposta, e por aí vai. Aí você pode estar se perguntando, por que esse log é desativado por padrão? Por que ele não está ativado aí para eu ter todas essas informações? Porque esse log aqui ele entope muito rápido, né? Dependendo do tamanho do seu ambiente, a quantidade de consultas de DNS, a quantidade de solicitação de transferência de zona, de notificação é tamanha que esse log vai entupir rapidamente, e isso aqui ele consome recursos do teu servidor, tá? A mesma coisa é a questão de log de eventos, né? O que você quer registrar nos logs de evento em relação a erros e avisos do seu DNS. Então você pode registrar nada, pode registrar somente erros e avisos e todos os eventos. Aqui é o padrão, tá? Isso aqui a gente está falando do serviço. Tá? Muita gente fala, qual é a diferença do evento para depuração? O evento, eu estou falando do serviço. Meu serviço DNS falhou, meu serviço DNS não conseguiu não conseguiu entrar em atividade, travou e por aí vai. E o log de depuração, ele registra a atividade, né, do DNS, o que é diferente. E eu tenho a guia de monitoramento, né? Essa guia de monitoramento basicamente te ajuda a fazer algum teste no seu DNS, por exemplo, uma consulta simples a esse próprio servidor. Ele aprovou aqui, né, tranquilamente, e uma consulta recursiva a outros servidores DNS. E aqui a gente faz o teste. Ele diz aqui que ele foi aprovado porque esse servidor tem saída para a internet, esse servidor tem conhecimento de outros servidores DNS. Bom, a outra questão aqui que a gente pode tratar é do conditional forwarding, né? O encaminhador condicional. Você vai perceber que existe aqui os encaminhadores condicionais, tá? Então, o encaminhador condicional, ele é o cara para quem você vai encaminhar a tua consulta, tá? Quando você souber exatamente que ele é o servidor DNS autoritativo, né? Por aquela zona. Então, eu vou fazer um teste aqui bem rápido com o ambiente que a gente tem. Olha só, eu vou aqui dentro da zona de pesquisa direta, eu vou criar uma nova zona. Essa aqui vai ser uma zona primária, depois a gente vai falar melhor disso aqui, é só para a gente ter uma ideia. Eu vou criar aqui uma zona chamada mcsa.local, tá? Dentro dessa zona mcsa.local, eu vou criar um registro onde eu vou chamar de www e eu vou apontar para ele mesmo, 192.168.1.100. Tá? Só para a gente ver como é que funciona. Então está aqui MCSA local 192.168.1.100. Deixa eu pingar aqui para ping www.mcsa.local. Ok, resolveu aqui dentro.
Vamos dar um pulinho aqui no server 2. E no server 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na minha guia de encaminhadores e vou remover esse encaminhador, tá? Para a gente não ter problema nenhum. Removi o encaminhador, então esse cara aqui não é mais... Ele não consegue mais encaminhar as consultas para o 92.68.1.100. Aí, o que acontece? Eu vou agora criar aqui um encaminhador condicional e vou dizer para ele o seguinte, cara, se você estiver precisando resolver mcsa.local, você vai buscar 192.168.1.100. Tá? Isso é um encaminhador condicional. Significa que se alguém procurar por algum registro dentro dessa zona mcsa.local, você vai direto na 192.168.1.100, que é o servidor que está lá. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no server 3, como é que está a nossa configuração. Eu vou apontar, né, vamos ver aqui o servidor DNS, ele está apontando lá para o 2, o 92.168.1.102, né, lá para o server 2. Então, tecnicamente, se eu perguntar por essa zona, para 192.168.1.102, ele tem essa informação que ele tem que, né, encaminhar para 192.168.1.100. Então, vamos abrir aqui o nosso prompt. E vamos dar um ping para www.mcsa.local. E repara que ele respondeu bonitinho. Tá? Por quê? Ele perguntou para o servidor 192.168.1.102, o servidor 192.168.1.102 não tem nenhuma informação sobre isso, ele não tem encaminhadores, né? A única coisa que ele tem é um encaminhador condicional, que está dizendo que qualquer pergunta sobre essa zona tem que ser feita para esse servidor aqui, o 92.168.1.100. Aí essa consulta é transferida diretamente para o 92.168.1.100, que encontra a zona mcsa.local, faz a pesquisa pelo registro www, resolve para o endereço 92.168.1.100 e entrega isso como resposta lá para o server 3, que é o cliente DNS. Bom, e por fim, a limpeza de cache, né, dos servidores DNS, eu já mostrei aqui para vocês, mas é bom a gente relembrar. Primeiro, poxa, como é que eu faço para ver as pesquisas em cache? Elas não aparecem por padrão, tá? Elas não aparecem por padrão. Para que elas apareçam para você, você tem que estar aqui com o seu servidor selecionado, vai em exibir e clica em avançado. Tá? Por padrão ela não aparece, ela fica escondida. O fato de você não ver a pesquisa em cache, né, não significa que não exista cache. Para limpar o cache de um servidor DNS, o jeito mais rápido é você clicar com o botão direito e vir aqui em limpar cache. Tá? Com isso, você vai ver que o seu cache não mostra mais nada aqui, né? Ele mostra os roots, né? Porque os roots já estão ali já estão no sangue dele. Fora isso, ele não mostra absolutamente mais nada. Bem, seguindo, a gente vai ver uma outra característica interessante do DNS, que é a possibilidade de a gente atribuir o mesmo nome, né, a hosts diferentes e esses nomes apontarem para cada um desses hosts em forma de rodízio. Na prática, seria mais ou menos assim. É como se você tivesse 3 hosts, como demonstra aqui a imagem, tá? Cada um desses hosts com o IP, ó, 172.16.0.11, 172.16.0.120 e 172.16.0.33. Então, na prática, à medida que cada consulta fosse feita ao servidor DNS, ele faria um rodízio nas respostas.
Então, uma vez que você fizesse a primeira consulta, você teria a resposta apontando, né, para 172.16.011. Quando você faz um outro cliente DNS faz a pergunta novamente, ele muda, né, o endereço que está na lista. Tá? Então, uma hora ele vai resolver para o 172.16.011, depois ele vai resolver para o 172.16.0.120, e aí o 011 vai lá para o fim da lista, tá? E assim por diante. Né? Então, isso sempre vai acontecer com o rodízio DNS. Vamos ver na prática, né? Que na prática é sempre mais legal. Eu vou pegar aquele nosso server 1, que a gente já criou uma pequena zona lá chamada mcsa.local, e lá dentro nós colocamos uma pasta www, né, apontando para 172.16.1.100. E aí o que eu vou fazer é criar mais dois registros aqui, chamados www, e vou apontar para 192.168.1.102, e vou criar mais um www apontando para 192.168.1.103. Ok? Então, agora eu tenho 3 registros com o mesmo nome, www.mcsa.local, e esses 3 registros eles estão apontando para máquinas diferentes, certo? Então, vamos fazer uma alteração aqui no meu server 3, só para ele responder ping. Vou aqui ativar o compartilhamento de impressoras. E, para executar esse teste, a gente vai colocar em ação o server 4. Vou fazer aqui uma alteração nele. Ele vai passar a usar o endereço 192.168.1.104 e vai consultar o DNS 192.168.1.100. Ou seja, aquele nosso primeiro DNS bacana lá. E aqui no server 4 a gente não pode esquecer, né, de colocar o adaptador de rede correto, né, colocar na rede externa e tirar aqui a VLAN. E para fazer o teste a gente abre o prompt, vamos pingar para www.mcsa.local. E você vê que ele responde para 192.168.1.102. A ideia aqui é ficar limpando o cache para forçar uma nova resolução, né? E fazer uma nova consulta para ver se ele me dá o outro endereço. Ó, aqui ele está insistindo em me mandar o 102. Agora ele já me mandou o 103. Ó. Tá, então ele vai alternando. Mandou o 103 novamente aqui para mim. Mas a ideia do round robin é exatamente ir alternando. Tá? Cada consulta que bater lá, aqui ele gostou do 103. Ó, voltou para o 100. Vendo? Isso aqui é uma opção padrão, né, chamada rodízio DNS. Isso é configurado, a gente tem aqui no server 1, nas propriedades do servidor. Você vem aqui nas propriedades, lá na guia avançado, você vai ver que a configuração está habilitar o round robin, também conhecido como rodízio DNS. Tá? Isso aqui já está habilitado por padrão. Então, isso aqui é importante a gente, primeiro, não confundir com balanceamento de carga. Tá? Muitas vezes a gente tem a tendência
a confundir isso aqui com um balanceamento de carga, tá? Não é balanceamento de carga, é meramente um rodízio, tá? Pode ser utilizado para você balancear a entrega de resposta para as consultas DNS? Sim. Bom, em que cenário eu poderia usar isso? Esse cenário aqui é excelente. Vamos supor que você tenha um farm de servidores web, né? Você tenha vários servidores web. Esses servidores web acessem a mesma base de dados ou a mesma aplicação e você quer aumentar a disponibilidade, né, dos serviços web. Você não quer que todas as requisições caiam em cima do mesmo servidor, né? Existem outros métodos para isso? Existem. Mas o rodízio DNS ele é uma excelente forma de você distribuir melhor o acesso, né, aos hosts dentro da tua rede, uma vez que ele é capaz de fazer esse rodízio na entrega dos endereços IP. Quando a gente planeja, né, fazer a implantação do serviço DNS, é importante que eu fique de olho aí em algumas considerações, né, que eu tenho que levar em conta. Por exemplo, o serviço DNS, a gente sabe que ele é um serviço atualmente, né, de resposta bem rápida, mas ele é um serviço que ele não pode faltar dentro do nosso ambiente, especialmente para o ambiente que é baseado no Active Directory, né? O DNS acho que é o principal alicerce, né? Onde os serviços de domínio do Active Directory se assentam ali. Então, eu tenho que pensar em características como, por exemplo, quantas zonas o meu DNS vai hospedar, quantos registros existem em cada zona, né? Porque normalmente, quando eu crio uma zona uma zona DNS, a tendência é que exista um mapeamento que a gente chame de 1 para 1, né, com o nosso namespace do domínio. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu crio uma zona DNS dentro do meu DNS, normalmente essa zona está mapeada para poder atender algum domínio que tem esse mesmo nome de zona, né? Então, se eu tiver um número muito grande de registros dentro dessa minha zona, talvez seja interessante eu começar a pensar em dividir, né, esses meus registros em algumas zonas, tá? Poxa, existe um tamanho padrão? Existem algumas recomendações, né? Existem especialmente o tempo de resposta que você vai ter do seu próprio DNS, mas o que vai valer mesmo é a sensibilidade do cara de infra, né? Então, assim, uma das coisas que às vezes o pessoal pergunta: eu posso fazer balanceamento de carga de DNS? Você não pode, você não faz o balanceamento de carga de DNS, né? Você faz, na prática ali, o que você faz é uma disponibilidade do DNS. Se você usa um DNS primário e um DNS secundário, não significa que hora você vai consultar o DNS primário e hora vai consultar o DNS secundário. Você vai consultar o DNS primário. Você só vai consultar o DNS secundário se o primário falhar. Então, isso não é um balanceamento, né? Então, a carga em cima do servidor DNS sempre é muito grande, tá? Então, o que você pensa às vezes? Poxa, eu tenho aqui uma zona com 5.000 registros. Eu paro para pensar quais são os registros, quais são os caras que mais consomem, né, que mais fazem as consultas. Então, eu tenho que começar a investigar o tráfego. De repente, eu descubro que eu tenho um departamento que consome muito do tráfego de DNS. E talvez seria interessante eu criar uma nova zona para aquele departamento, criar um subdomínio, enfim, até mesmo para separar um pouco o tráfego de resolução de nome deles, né, do restante do pessoal. Mas, como eu disse, não existe uma receita de bolo para você fazer isso, tá? E isso vai variar de ambiente para ambiente,
né? Então, por exemplo, aqui nesse esquema, você vê que tem algumas representações aqui, onde uma determinada subrede não tem nenhum servidor DNS sequer, né? Ela consulta um servidor DNS dentro de uma outra subrede, né? Porque talvez o tráfego de consulta ou a necessidade de consulta que seja tão pequena que não justifique que eu implante um servidor DNS localmente aqui nessa minha primeira subnet, né? Ao contrário das subnet 2 e 3, onde talvez você tenha uma carga intensa de resolução de nome, e aí você precise ter os servidores DNS posicionados, né, de forma a atender uma demanda mais rápida de conectividade. Tá? Isso porque necessariamente você está aqui nessa nossa configuração, você está em sites diferentes e não necessariamente você está utilizando uma conexão de alta velocidade. Então eu posso estar estabelecendo essa conexão aqui através de uma WAN, né? Eu posso ter ali um link mais assim, não tão eficiente quanto você teria nesse trecho aqui, por exemplo, da subnet 1 para a subnet 2. Né? Então, de repente, justifica você ter um servidor aqui na subnet 3. Enfim, como eu disse, isso é uma característica muito particular de cada infraestrutura e você precisa pensar num posicionamento adequado dos teus servidores DNS dentro do teu ambiente. Ok? Uma outra característica interessante do servidor DNS e que talvez seja muito interessante você aplicar, se é que, né, provavelmente você já aplicou, a integração do seu servidor DNS com o Active Directory, né? Com isso, o DNS ele tem uma melhoria, especialmente no processo de replicação dele, no processo de tratamento que a gente dá de servidor primário e servidor alternativo, né, servidor preferencial e alternativo. A gente vai descobrir, a gente vai fazer a implantação de zonas aqui e ver quais são as diferenças entre elas, né? A gente, para quem já viu isso no 410, vai ser interessante rever no 411 agora. E a gente vai passar, né, por todo esse processo de criação da zona, ver como é que ela funciona no modo padrão, ou seja, no modo texto, ver como é que ela funciona de maneira integrada ao Active Directory, né? E mais para frente a gente vai entender também o que é o Split DNS, né? Que é a zona dividida. Mas existe alguns cenários que de repente você pode ter dúvida. Você, poxa, eu estou criando o meu DNS, estou criando a minha zona DNS. Seria legal se eu colocasse o nome do meu DNS interno igual ao DNS público? Seria interessante isso? Quer dizer, nesse cenário em que o nome interno e o nome público, né, são os mesmos, normalmente a gente costuma ter registros diferentes, né? Normalmente esse tipo de cenário ele traz alguma simplicidade, né, para a gente e talvez ele seja até um cenário onde você pode escolher isso aí para organizações menores. Porque isso é mais difícil de você gerenciar quando você tem organizações maiores. Né? Então isso a gente chama de Split DNS. Um exemplo legal do Split DNS seria o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha um servidor web hospedado dentro do meu ambiente. Eu tenho um servidor web aqui dentro do meu ambiente e eu publico esse servidor web também para ser acessado lá de fora. Então a minha zona ela poderia ser tranquilamente assim, ó. Vamos só tentar aqui, ó. Eu posso ter uma zona que eu chamaria de MCSA
um exemplo, né? Essa zona é o mesmo nome público, né? Você tem o mesmo nome público, só que o servidor está aqui dentro, está numa DMZ. Eu hospedo esse servidor dentro da minha, né, dentro aqui dos meus domínios, né, vamos dizer assim. Então eu posso tranquilamente criar um registro e dizer que essa minha zona, vou botar ele aqui para o 102, por exemplo, que essa minha zona me ajuda a resolver esse endereço do serviço que está diretamente aqui no meu ambiente. O que eu ganho com isso? O usuário, quando ele quiser acessar esse local, ele vai digitar www.mcsa.com.br, da mesma forma que ele estivesse lá fora. Legal, Lauf. E o cara que está lá fora? O cara que está lá fora, ele tem um DNS público. Ele está no DNS público, né? Então, o que vai acontecer lá fora, ele simplesmente vai digitar www.mcsa.com.br. O DNS externo vai resolver o endereço público, que pode ser um 200, 189, qualquer coisa, né? Esse endereço público vai bater na borda do meu proxy reverso, e esse proxy reverso vai traduzir para o meu endereço interno e jogar para esse servidor aqui. Tá? Então, isso é o que a gente chama de split DNS, onde parte da minha zona é resolvida aqui dentro, para os meus clientes internos, né? E parte da zona é resolvida lá fora, né? Numa rede externa, num DNS externo, para os clientes externos. Bom, um outro cenário que você tem para poder definir qual é o teu nome interno e o nome externo é o que a gente vê mais comum por aí, né? Você tem um nome interno completamente diferente do nome externo, né? Ou seja, não existe nenhuma ligação entre eles, né? Então, isso aí é para quando você quer que fique óbvia uma separação dentro do teu namespace, tá? Enfim, qual é o melhor? Como eu disse, não existe o melhor, não existe o pior, existe aquilo que te atende. Então você vai ver que grande parte das organizações, elas utilizam o nome do domínio .local, enfim, alguma coisa que não seja resolvida publicamente. Tá? Por quê? Primeiro porque ele quer mesmo que exista essa separação administrativa, né? Em alguns casos, isso pode te trazer como é que eu posso dizer? Pode te trazer um contratempo a mais. Um exemplo simples. Se você tem um namespace da tua empresa que é mcsa.local. Outra coisa é se você tem um outro endereço .com.br e que você associou esse teu domínio público ao Office 365, ao Exchange Online. Tá? Então, o teu serviço de e-mail está lá no Exchange Online. Mas você gostaria que esse teu endereço on-premise, né, esse teu endereço local, pudesse ser sincronizado, né? Eu sincronizasse as contas que eu tenho aqui no meu AD local com as contas lá do Office 365. Você pode fazer isso tranquilamente. Tá? Você pode criar essa separação, não tem problema. O que vai acontecer? Eu vou rodar uma ferramenta que vai fazer, vai vincular, né, o meu endereço local com o meu endereço .com.br, que está lá no Office 365, e vou tranquilamente conseguir fazer o sincronismo dessas informações. Tá? Isso é um procedimento absolutamente normal hoje em dia. Uma outra possibilidade, um outro cenário que você pode pensar para a tua nomenclatura aí de DNS é quando você faz um nome interno como sendo um subdomínio do teu nome público. Tá? Com isso você tem algumas facilidades. Você continua mantendo o teu namespace público, né? Mas
caindo aí um nível de domínio, né? E sem existir uma sobreposição desses nomes. Ou seja, você continua tendo um vínculo com o teu nome externo, mas não existe uma sobreposição entre os dados que você armazena em um e outro. Então, seria muito tranquilo eu chegar aqui e criar uma nova zona de pesquisa, onde eu chamo, por exemplo, posso chamar de, sei lá, filial, ou sei lá, intranet.mcsa.com.br. Você pode fazer isso aqui. Olha o que o DNS vai fazer. Ele vai criar bonitinho lá a zona para você, intranet.mcsa.com.br. Não vai ter problema nenhum, né? Então, se você quiser, você pode jogar os seus registros específicos da tua zona intranet para resolver para a tua porção privada da rede, né? Pode manter o mcsa.com.br para resolver a tua porção pública da rede, né? Lá fora, se você precisar publicar algum serviço, alguma coisa assim, o seu DNS público, você não vai precisar criar um outro namespace, né? Basta você criar uma entrada apontando ali para o intranet.mcsa.com.br. Entendeu? Você não vai ter maiores problemas para poder manipular o teu servidor DNS, porque a única coisa que você está fazendo é aproveitar o teu namespace, né, o namespace que já existe, e colocando mais um nível nele ali. Ok?